Adão e Jesus, figuras centrais nas tradições religiosas do cristianismo, são personagens que desempenham papéis distintos e fundamentais na cosmovisão cristã. Suas histórias, características e significados transcendem o tempo, moldando a compreensão dos fiéis sobre a natureza humana, o pecado, a redenção e a relação entre Deus e a humanidade. Para compreender a diferença entre Adão e Jesus, é essencial explorar os relatos bíblicos que os cercam, bem como as interpretações teológicas que surgiram ao longo dos séculos. Adão, de acordo com o livro do Gênesis no Antigo Testamento, é considerado o primeiro homem criado por Deus. Sua história é narrada no relato da criação, onde Deus molda o homem do pó da terra e sopra nele o fôlego de vida. Adão é colocado no Jardim do Éden, um paraíso terrestre, e recebe a responsabilidade de cuidar do jardim e nomear os animais. No entanto, a desobediência de Adão e Eva, sua esposa, ao comerem do fruto proibido, resulta na entrada do pecado no mundo, marcando o início de uma narrativa que aborda a queda da humanidade. O pecado original, decorrente da transgressão de Adão e Eva, é uma parte crucial da teologia cristã. A doutrina do pecado original afirma que, devido à desobediência inicial, todos os seres humanos nascem com uma natureza pecaminosa e herdaram as consequências espirituais e morais da queda. Assim, Adão é frequentemente retratado como o progenitor da humanidade, cujas ações inauguraram um estado de separação de Deus. Por outro lado, Jesus Cristo é apresentado no Novo Testamento como o Messias prometido, o Filho de Deus encarnado. Seu nascimento, vida, morte e ressurreição formam o núcleo da mensagem redentora cristã. Jesus é retratado como o segundo Adão, ou o último Adão, em algumas passagens do Novo Testamento, indicando uma conexão direta com Adão, mas também uma missão de restauração que vai além da queda. O nascimento de Jesus em Belém é anunciado pelos evangelhos de Mateus e Lucas, destacando a virgindade de Maria e a promessa do nascimento do Salvador. Ao contrário de Adão, que desobedeceu a Deus, Jesus é retratado como obediente e sem pecado. Sua vida pública é marcada por ensinamentos, milagres e interações transformadoras com as pessoas. O ponto culminante da missão de Jesus é sua crucificação. Enquanto Adão desencadeou a entrada do pecado, Jesus é apresentado como aquele que carrega os pecados da humanidade sobre si mesmo, oferecendo-se como sacrifício para a reconciliação com Deus. A crucificação simboliza a redenção e a expiação dos pecados, uma resposta divina ao problema do pecado originado por Adão. A ressurreição de Jesus é outro elemento central na diferenciação entre Adão e Jesus. Enquanto Adão trouxe a morte espiritual e física para a humanidade, Jesus, ao ressuscitar dos mortos, oferece a promessa da vida eterna. Essa vitória sobre a morte é vista como a base da esperança cristã e a garantia da restauração da comunhão entre Deus e a humanidade. A comparação entre Adão e Jesus também envolve a ideia de representação. Adão é frequentemente considerado o representante da humanidade na queda, agindo em nome de todos os seres humanos como seu ancestral. Da mesma forma, Jesus é visto como o representante da humanidade na redenção, agindo como o novo Adão que restaura o relacionamento perdido com Deus. As interpretações teológicas de Adão e Jesus são diversas e refletem as nuances das tradições cristãs ao longo dos séculos. O conceito de Cristo como o novo Adão é particularmente enfatizado nas epístolas paulinas, onde o apóstolo Paulo explora a teologia da redenção em conexão com a queda. O paralelismo entre Adão e Jesus destaca não apenas a gravidade do pecado, mas também a magnitude da graça divina manifestada na obra redentora de Jesus Cristo. Além disso, as diferenças nas narrativas de Adão e Jesus também ressaltam a ideia de livre-arbítrio e escolha.
Enquanto Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, Jesus, em sua submissão à vontade divina, escolheu obedecer até a morte, mesmo a morte de cruz, como afirma a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Em termos simbólicos, Adão é muitas vezes associado à velha criação e à humanidade caída, enquanto Jesus é associado à nova criação e à humanidade redimida. Essa dualidade entre o antigo e o novo é evidente em passagens bíblicas que contrastam a morte trazida por Adão com a vida oferecida por Jesus, como em 1 Coríntios 15, 22, onde Paulo escreve: Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em resumo, a diferença entre Adão e Jesus é fundamental para a teologia cristã. Adão representa a queda da humanidade no pecado, enquanto Jesus representa a redenção e a restauração do relacionamento com Deus. Suas histórias, embora conectadas pela narrativa da criação e da queda, divergem significativamente em suas consequências e significados. Enquanto Adão inaugura a necessidade da redenção, Jesus a cumpre, oferecendo esperança, perdão e vida eterna aos que creem. Essas figuras, de maneiras distintas, moldam a compreensão cristã da condição humana e apontam para a obra transformadora de Deus na história da salvação. O relato bíblico do Gênesis apresenta Adão como o primeiro homem, criado à imagem de Deus. Colocado no jardim do Éden, Adão recebe a tarefa de cuidar do paraíso e recebe a companheira Eva. O Éden é um local de perfeição e comunhão com Deus. No entanto, a desobediência de Adão e Eva, ao comerem o fruto proibido, resulta na entrada do pecado no mundo. A história de Adão é carregada de simbolismo. Ele é moldado do pó da terra por Deus, destacando a criação especial e íntima do homem. O sopro divino, que infunde vida em Adão, destaca a relação única entre a humanidade e seu Criador. Adão é colocado no Éden como o administrador da criação de Deus, destacando a responsabilidade humana na ordem divina. A transgressão de Adão é causa de estudo para a doutrina do pecado original. Sua decisão de desobedecer a Deus tem consequências universais, afetando toda a descendência humana. A ruptura da comunhão com Deus e a introdução do sofrimento e da morte são consideradas heranças espirituais da queda. Adão, nesse contexto, é visto como o representante da humanidade, cujas ações têm implicações duradouras. A entrada de Jesus na narrativa bíblica ocorre no Novo Testamento, nas profecias messiânicas e nos relatos dos evangelhos. Ele é apresentado como o Filho de Deus encarnado, o Messias esperado e o Redentor da humanidade. A genealogia de Jesus muitas vezes é contrastada com a de Adão, sugerindo um novo começo e uma nova linhagem redentora. Ao contrário de Adão, Jesus é retratado como alguém sem pecado. Ele enfrenta tentações, mas permanece inabalável em sua obediência a Deus. A comparação entre Adão e Jesus, muitas vezes expressa nas epístolas de Paulo, destaca a ideia de que, assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, Adão, a redenção e a vida vêm por meio de outro, Jesus. O nascimento de Jesus é marcado por eventos sobrenaturais, com anúncios angelicais a Maria e José. Sua concepção virginal é vista como um sinal da intervenção divina na história humana. Enquanto Adão representa a velha criação e a queda, Jesus é considerado o novo Adão, inaugurando uma nova criação e uma nova aliança entre Deus e a humanidade. O ministério público de Jesus é caracterizado por ensinamentos éticos, parábolas e milagres. Sua mensagem enfatiza o amor, o perdão e a necessidade de uma resposta humana ao reino de Deus. Sua autoridade é demonstrada não apenas por meio de palavras, mas também por atos poderosos, como curas e ressurreições. A crucificação de Jesus é o ponto focal de sua missão redentora.
Enquanto Adão desencadeou a entrada do pecado e da morte, Jesus, como o Cordeiro de Deus, carrega os pecados da humanidade sobre si mesmo. A cruz é vista como o meio pelo qual a reconciliação entre Deus e a humanidade é realizada. A morte de Jesus não é uma derrota, mas um triunfo sobre as forças do mal e uma oferta de redenção. A ressurreição de Jesus é a pedra angular da fé cristã. Sua vitória sobre a morte valida sua autoridade divina e confirma a eficácia de seu sacrifício. Ao contrário de Adão, que trouxe a morte espiritual e física, Jesus oferece vida eterna àqueles que creem nele. Ele se torna a primícia da ressurreição, indicando que todos os crentes seguirão esse caminho. A ascensão de Jesus e a promessa de seu retorno destacam a natureza contínua da obra redentora. Enquanto Adão representa o começo da queda, Jesus representa o início da restauração e da esperança. O Espírito Santo, enviado por Jesus, é visto como a presença contínua de Deus na vida dos crentes, capacitando-os a viverem em conformidade com a vontade divina. O papel mediador de Jesus é continuado pelo Espírito Santo, que é enviado por Jesus para habitar nos crentes. A presença do Espírito Santo é vista como a garantia da comunhão contínua com Deus, capacitando os crentes a viverem de acordo com a vontade divina e experimentarem a transformação interior. A compreensão da diferença entre Adão e Jesus também é aprofundada ao considerarmos a história da salvação no contexto das Escrituras. As profecias do Antigo Testamento apontam para a vinda do Messias como o Redentor prometido. Adão, em sua condição pré-queda, é frequentemente comparado a Jesus como o cumprimento dessas profecias. Passagens como Gênesis 3,15, a promessa do descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente, são interpretadas à luz do cumprimento em Jesus Cristo. A ligação entre Adão e Jesus é fortalecida pela compreensão de que Jesus é o cumprimento das esperanças messiânicas e a resposta divina à condição caída da humanidade. A compreensão de Jesus também varia. As diferentes visões da expiação, por exemplo, oferecem interpretações distintas sobre como a morte de Jesus opera para a redenção. Algumas correntes enfatizam a expiação penal, vendo a morte de Jesus como um sacrifício que paga a penalidade pelos pecados humanos. Outras correntes preferem uma visão mais voltada para a restauração, enfatizando a ideia de Cristo como o vitorioso sobre o pecado e a morte. Uma compreensão significativa da diferença entre Adão e Jesus envolve a noção de representação. Adão é considerado o cabeça da humanidade no contexto da queda, agindo como seu representante. Sua desobediência é imputada a toda a raça humana, resultando na herança do pecado e da separação de Deus. Da mesma forma, Jesus é visto como o novo Adão, o representante da humanidade na redenção. Sua obediência e sacrifício são imputados aos crentes, resultando na justificação, santificação e reconciliação com Deus. A dualidade representativa destaca a conexão entre as ações de Adão e Jesus e suas implicações para toda a humanidade. Essa dualidade é especialmente enfatizada nas epístolas de Paulo, que frequentemente contrasta a obra de Adão com a obra de Jesus. Em Romanos 5, 12 e 21, Paulo explora essa dualidade, enfatizando como a morte veio por meio de Adão, mas a vida veio por meio de Jesus Cristo. Essa passagem destaca a universalidade do pecado em Adão e a universalidade da graça em Jesus. Uma dimensão importante na diferença entre Adão e Jesus é o papel mediador de Jesus na restauração da comunhão entre Deus e a humanidade. Enquanto Adão introduziu a separação por meio do pecado,
Jesus é apresentado como aquele que reconcilia a humanidade com Deus. Em 1 Timóteo 2, 5, 6, Paulo descreve Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Esse papel mediador destaca a singularidade e a exclusividade da obra redentora de Jesus. Ele não apenas oferece a redenção, mas também possibilita a restauração do relacionamento íntimo com Deus, perdido no Éden. O papel mediador de Jesus é continuado pelo Espírito Santo, que é enviado por Jesus para habitar nos crentes. A presença do Espírito Santo é vista como a garantia da comunhão contínua com Deus, capacitando os crentes a viverem de acordo com a vontade divina e experimentarem a transformação interior. A compreensão da diferença entre Adão e Jesus também é aprofundada ao considerarmos a história da salvação no contexto das Escrituras. As profecias do Antigo Testamento apontam para a vinda do Messias como o Redentor prometido. Adão, em sua condição pré-queda, é frequentemente comparado a Jesus como o cumprimento dessas profecias. Passagens como Gênesis 3,15, a promessa do descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente, são interpretadas à luz do cumprimento em Jesus Cristo. A ligação entre Adão e Jesus é fortalecida pela compreensão de que Jesus é o cumprimento das esperanças messiânicas e a resposta divina à condição caída da humanidade. Na literatura, a narrativa de Adão e Eva é frequentemente revisitada, explorando temas como a natureza humana, a tentação e a queda. Em contraste, a história de Jesus é frequentemente abordada em obras que destacam a redenção, o perdão e a esperança. Essas representações literárias muitas vezes refletem interpretações teológicas específicas da diferença entre Adão e Jesus. Na teologia contemporânea, a compreensão dessas figuras continua a evoluir. As interpretações de Adão e Jesus são moldadas por abordagens hermenêuticas, contextos culturais e debates teológicos. Questões como a historicidade de Adão, a natureza da expiação e a relevância contínua da dualidade representativa são temas de discussão entre estudiosos e teólogos. A diferença entre Adão e Jesus é fundamental na cosmovisão cristã. Adão, como o primeiro homem, representa a condição humana caída e a introdução do pecado no mundo. Sua desobediência resulta na necessidade de redenção. Jesus, como o Filho de Deus e o novo Adão, representa a esperança da redenção. Sua vida, morte e ressurreição oferecem a solução divina para o problema do pecado. Ele restaura a comunhão entre Deus e a humanidade, inaugurando uma nova criação e oferecendo vida eterna aos que creem. A dualidade entre Adão e Jesus destaca a complexidade da condição humana e a magnitude da graça divina. Enquanto Adão representa a queda, Jesus representa a redenção. Suas histórias entrelaçadas formam o pano de fundo para a compreensão cristã da natureza humana, da salvação e do papel transformador de Deus na história da humanidade. Ao explorar as nuances dessas figuras centrais, os cristãos são chamados a refletir sobre a profundidade do pecado, a grandiosidade da graça e a responsabilidade de viver de acordo com os ensinamentos e o exemplo de Jesus. A diferença entre Adão e Jesus não apenas delineia a condição humana, mas também oferece uma narrativa de redenção e esperança que ressoa ao longo das eras na cosmovisão cristã. Sabendo que em Jesus, todos quanto creem em seu nome e que guardam os seus mandamentos, têm a vida eterna, conforme João capítulo 5, versículo 24, que diz: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em Jesus, todo aquele que vive e tem fé nele, ainda que venha a morte, viverá para sempre. Essa promessa Jesus disse a Marta e Maria
quando o seu irmão Lázaro estava morto por 4 dias. Já em Adão, todos os homens que vêm ao mundo e vivem conforme os seus pensamentos e desejos dos seus corações, e que não se arrependem dos seus pecados, não pode ter a garantia de uma vida eterna, mas de uma morte eterna. Disse-lhe Jesus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20.